gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Passei por algum processo na minha vida e hoje eu vou tentar expor aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de trabalhar em cima de um versículo que mostra muito a responsabilidade do homem naquilo que Deus já fez por nós. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você? Quem vai poder responder isso somos nós, porque Deus, Ele fala conosco. O que Deus quer de nós? Eu gostaria de, assim como os irmãos estão vendo, de falar sobre um legado. Todas as pessoas, elas querem deixar alguma coisa. Como que elas querem ser lembradas? Como que eu, como que você, como que nós queremos ser lembrados no dia que nós partimos dessa terra? Nós vamos deixar alguma coisa para as outras pessoas? O texto que eu gostaria de falar é Eclesiastes 7:8, capítulo 7, versículo 8, somente a parte A. Vai dizer assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Alfred Nobel foi um grande cientista e ele deixou um legado. Ele foi um cientista, um físico, estudou bastante. E chegou um certo momento que ele acabou descobrindo a dinamite, né? Passou por um processo de estudos, foi embora do país dele. E ele conheceu a nitroglicerina e através dessa matéria ele chegou até a dinamite, a partir de muito tempo de estudo. E um dia, já bem conceituado, um homem de renome na física, na química, na ciência, e o irmão dele faleceu e vieram a publicar notícia, mas falando que foi Alfred Nobel que havia morrido. E aí ele vendo o noticiário, e aí intitularam ele como Mercador da Morte. Mercador da Morte. Esse homem morreu, Mercador da Morte, o anjo da morte. E aí ele olhou aquilo e ele falou, como assim, eu não posso ser lembrado por isso? E ele investiu 94% de toda a fortuna dele no prêmio que nós conhecemos hoje como o Prêmio Nobel. Porque ele pensou, eu não posso ser conhecido como o anjo da morte. Eu preciso ser conhecido como uma pessoa melhor. Então ele criou o Prêmio Nobel da Paz, onde facilita muitas coisas no meio da ciência, o avanço da tecnologia e muitas coisas. Porque um homem se decidiu, na ciência, ser lembrado diferente. E para isso ele precisou tomar decisões diferentes. E dentro desse texto, dentro disso, eu gostaria de falar com os irmãos sobre uma história muito conhecida, que eu particularmente gosto muito. Vamos abordar sobre a vida de Moisés. Todos nós sabemos quem foi Moisés. Moisés foi o libertador da nação de Israel ali do Egito, o homem escolhido por Deus. E eu gostaria de expor tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração de uns tempos para cá. Foi feito um estudo lá no seminário e abriu muito a minha visão com isso e foi me apaixonando para buscar e conhecer mais sobre a história de Moisés. E eu gostaria de deixar, antes de mais nada, uma pergunta para vocês. Como viver o verdadeiro legado? Como viver o verdadeiro legado? Existem vários legados. Se a gente for olhar na história, rei Manassés, por exemplo, ele foi um rei muito mau, mas chegou um determinado momento que, sendo castigado por Deus, ele mudou a história. E ele não terminou como um rei mau. Mas também aqueles reis que começam bem e terminam mal. A Bíblia fala sobre um que intitula bem assim, ele se foi sem deixar saudade. Será que a gente quer isso no final da nossa vida? A gente ir sem deixar saudade? E como nós não sabemos qual é o fim, quando é o fim das coisas, por que não viver todos os dias como se fosse o último? Fazendo bem, amando, obedecendo, fazendo tudo aquilo que Deus quer. O fim das coisas é mais importante do que o seu princípio, assim diz na palavra do Senhor. Então, eu queria ler o Êxodo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Versículo 1. O homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo,
A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi, chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu te darei um salário. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Então lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Essa história é uma história muito boa. Lendo aquele livro História dos Hebreus de Flávio Josefo, eu pude ter uma visão também do contexto histórico, que é muito importante para a gente entender e desmistificar algumas coisas. E às vezes a Bíblia, por ela não relatar um contexto histórico, a gente olha tipo, tem que ser assim, eu vou simplesmente espiritualizar tudo e assim vai. Por isso que é muito importante o conhecimento nas nossas vidas. Aqui nós vemos uma situação, e eu gostaria de tratar o primeiro ponto, que Moisés ele enfrentou dificuldades. Moisés ele nasceu num contexto onde toda criança do sexo masculino já tinha sido dado uma ordem por Faraó que deveria morrer, deveria ter sido jogado no rio. Só que Joquebede, a mãe de Moisés, pelo menino ser bonito, e aqui já entra um ponto chave. Na cultura egípcia eles escolhiam muito mais pela beleza. Até nos monumentos que a gente vê, as fotos de Faraó, eles davam mais ênfase à beleza. Então se o menino era bonito, automaticamente ele já se tornaria um faraó. Isso dentro dos egípcios, mas Moisés, ele era um hebreu. Então, Joquebede, ela escondeu o menino durante 3 meses. E Flávio Josefo, ele fala uma coisa muito interessante, a questão da sabedoria humana. Deus ele tinha um propósito na vida de Moisés. Ele tinha um propósito. Só que o propósito de Deus ele vai se cumprir, independente da minha ou da sua, a gente meter a mão na coisa. Se nós colocarmos a mão para avançar, glória a Deus, vai acontecer do jeito que Deus quer. Mas se a gente quiser colocar a mão para fazer do nosso jeito, sinto muito, a gente vai se frustrar, mas o plano de Deus vai se cumprir. Ela escondeu o menino durante 3 meses, por quê? Flávio Josefo ele fala que naquela época, durante um tempo, um anjo do Senhor apareceu para o pai de Moisés. Moisés orou: Deus, por que a gente está passando por tanta dificuldade? Por que a gente está passando por tudo isso? Nós somos o teu povo, mas nós estamos sendo escravizados. O que nós vamos fazer, Deus? E aí Deus falou para ele, deu a garantia que Moisés seria o filho da promessa. Eu estou falando sobre contexto histórico, tá? Isso não está na Bíblia. Contexto histórico, mas faz uma grande... Eu consegui encaixar isso quando eu estava fazendo esse estudo. Então assim, sabendo disso, nós damos a entender o porquê que Joquebede segurou o menino durante 3 meses. Imagina, Deus falar, o seu filho vai ser aquele que Deus enviou para libertar o povo. Então eu vou segurar ele aqui para nada acontecer. Aí entra a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus é totalmente diferente. A Bíblia vai dizer assim, não podendo mais esconder o menino, ela colocou num cesto e jogou ele no rio. Era a ordem de Faraó. De certa forma ela estava cumprindo essa ordem. Só que o momento que ela jogou Moisés no rio, acontece uma coisa muito interessante. Joquebede, ela não estava colocando ali uma coisa mais ou menos importante, ela estava colocando tudo que ela tinha.
Era um filho. Você que tem filho, imagine você jogando seu filho num rio. É fácil isso? Eu não tenho filho, mas eu acredito que não é uma decisão fácil a se fazer. No seminário tem umas criancinhas lá que tem hora que dá vontade de jogar, muito atentado, mas acho que os pais deles não queriam fazer isso, não querem fazer isso. Mas o plano de Deus começou a se cumprir quando Joquebede ela abriu mão daquilo que era valioso. Ela soltou o menino no rio. Eu fico imaginando, Moisés desceu a correnteza, a filha de Faraó ela desceu, provavelmente ela estava fazendo um ritual porque ela era infértil, provavelmente coisa extra bíblica. O rio Nilo para os egípcios era considerado como o deus da fertilidade. Chega-se ao entendimento que ela estava fazendo um tipo de ritual porque as servas dela ficam à beira do rio enquanto ela se banhava no rio Nilo. Então a gente começa a entender a história. E quando Moisés foi lançado no rio que ele desceu, a mãe dele falou assim, ó, para Miriam: desce e vê o que vai acontecer com o menino. E ela foi acompanhando. Quando a filha de Faraó viu que Moisés havia descendo, ela pediu para pegar o menino. Quando ela olhou, ela viu que era um dos hebreus. Ela viu que era um menino dos hebreus, que tinha a ordem de ser morto. Então por que ela não mandou matar o hebreu? Por que será? Joquebede ela não mandou matar porque o plano de Deus estava se cumprindo. Deus usou a cultura egípcia para que o plano dele viesse a se tornar realidade. Então ali não era simplesmente um hebreu descendo no rio, era o Nilo dando um presente para a filha de Faraó, que era um deus pagão. Só que Deus usou a cultura não para dar ênfase que o rio Nilo é um deus, mas ele só usou a cultura para que o plano dele se tornasse realidade. Então Deus ele vai usar muitas vezes coisas que a gente não entende. Deus, mas como assim? Porque a gente traça planos. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então a gente pode planejar, mas Deus é que vai fazer acontecer. E muitas vezes a resposta de Deus vai frustrar os nossos planos. Deus, eu quero chegar até o fim da porta. Ah, Deus, mas eu vou aqui, eu vou chegar lá muito mais rápido. Mas Deus ele fala, não, eu quero que você vá por aqui. Por quê? Ele tem um propósito ali. Talvez ele quer que você chegue lá naquilo que você planejou, mas ele vai fazer do jeito dele, porque é para ele as coisas. E o propósito é dele. Então, dando sequência no texto, nós vemos aqui, abrindo um parênteses, nessa relação, quando a irmã de Moisés, ela chega e fala assim, ó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? Que a senhora crie essa criança? A gente tem que ser pessoas estratégicas. Nós temos que ser estratégicos. A menina, ela viu toda a situação. Ela viu a mãe dele soltando o menino no rio e viu que a egípcia pegou. Flávio Josefo, ele diz uma coisa que não está na Bíblia, contexto histórico. Ele diz que quando ela pegou o menino, ela falou assim, ó, eu preciso de alguém que amamente. E aí veio uma egípcia, o menino recusou. Veio outra egípcia, o menino recusou. E aí é a hora que a Miriam vai fazer a pergunta: quer que eu vá chamar uma das hebreias para amamentar? Ela sabia da solução do problema. Muitas vezes nós sabemos da solução, mas nós nos calamos. Quando nós precisamos falar para solucionar o problema na vida das pessoas, nós devemos falar. E aí quando ela perguntou, ela solucionou o problema. E Moisés, nesse instante, ele aceita amamentar na própria mãe. E aqui vai mais uma coisa uma coisa chave para nós entendermos. Moisés ele libertou Israel, mas primeiro ele libertou a sua própria casa. Ele libertou a sua própria mãe da escravidão. Porque a egípcia falou assim, ó, fala para ela vir amamentar que eu vou começar a dar um salário para ela. Então agora ela já não era mais escrava, ela era assalariada. Então Deus ele tem um propósito para nós libertarmos todo mundo que está preso nas trevas. Mas nós não precisamos dizer, o que eu tenho que fazer? Moisés libertou sem ter consciência de nada. Ele já nasceu para libertar, mas ele começou libertando os seus. Quantos de nós, eu oro pela minha família, pessoas que não aceitaram Jesus. A minha família só começou a ver Deus com uma sinceridade depois que eu decidi ir para o seminário. Eu não tinha uma vida íntegra diante de Deus. Mas chegou um momento que eu precisei abandonar a minha própria vida, abandonar o eu que queria direcionar e viver para Deus.
E aí, a minha atitude mostrou para minha família: rapaz, esse Deus aí, ele é Deus mesmo. Porque eu era uma pessoa totalmente diferente do que vocês veem hoje. Não queria nada com nada, era envolvido com alcoolismo, prostituição, e Deus me libertou de tudo isso. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui. E essa decisão, ela vai mexer com pessoas. Enquanto eu e você não se levantar, pessoas à nossa volta vão sofrer. Enquanto nós não dispusermos a fazer a vontade de Deus, pessoas vão sofrer, porque depende muitas vezes de nós. Porque Deus, Ele quer fazer, mas Ele vai usar pessoas. Imagine se usasse um cachorro para evangelizar, eu ia correr se o cachorro falasse comigo. Mas nós sabemos falar, então Deus, Ele quer falar através de nós. E aí Ele vai usar a própria palavra. E nós precisamos estar conectados na palavra. Amém? Então nós entendemos isso. Moisés, ele nasceu num contexto de dificuldade, extrema dificuldade. Moisés, ele enfrentou vários desafios. No capítulo 3, um grande desafio que Moisés enfrentou. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor do Senhor, o clamor dos filhos de Israel, chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olha o desafio que Moisés passou. Eu só quero voltar um pouquinho aqui a história, para nós entendermos que Moisés, de pequeno, ele era uma criança. Ele foi entregue para a própria mãe amamentar, depois ele voltou ali para a filha de Faraó. Só que nesse momento, Moisés, ele passou por muitas coisas. Moisés, automaticamente, ele já foi negado, né, pelos egípcios. Por quê? Todos sabiam que ele era um hebreu. Só que agora ele era um hebreu adotado pela filha de Faraó. Ele era como se fosse aqui hoje o prefeito da cidade, é a figura mais importante da cidade. Do nada a filha dele vai ali e pega uma criança ali na casa lá. Do nada essa criança uma pessoa que foi negada pelos pais agora, não que Moisés foi negado pelos pais, mas agora essa criança já se tornaria uma das crianças mais importantes. Como que as outras pessoas iriam ver essa criança? Então Moisés, ele foi perseguido dentro do reino egípcio. Só que Flávio José, ele conta umas coisas muito interessantes da vida de Moisés. Moisés, ele ia crescendo cada vez mais, sem contar pela questão física, que ele era uma pessoa muito bela. E para o egípcio aquilo era muito bom, assim como eu falei. Então Moisés, ele foi crescendo e ele foi se destacando ali na cultura egípcia. Chegou um momento que ele passou, ali já homem já, ele foi numa guerra, e ele já era como se fosse ali uma figura militar. Era já um homem bem importante.
E aí Deus deu uma estratégia para Moisés, né? Deus era com Moisés o tempo todo, nós sabemos disso. Deus deu uma estratégia. O Egito estava sendo atacado e os opressores estavam num lugar muito estratégico, que de uma região de montanhas tinha uma espécie de cobras. Então, de outro lado, havia rio, havia dificuldades. Os egípcios não poderiam ir, eles estavam encurralados. Mas aí Moisés teve uma ideia. Havia uns pássaros que eram predadores daquele tipo de cobra. Moisés pegou vários pássaros, enjaulou e levou para aquela região das cobras. E os opressores do Egito nem ligavam para aquilo. A estratégia de Moisés foi, chegando ali naquele lugar, ele soltou os pássaros comeu aqueles bichos, e aí ele entrou, não sofreu nenhuma picada de cobra, nem nada, pegou o povo, matou o povo. Então, como que esse homem cresceu dentro da cultura egípcia? E a inveja cada vez mais em cima dele. Aí, nesse período, é onde vai acontecer aquilo que Moisés fez, né, de dar a pedrada lá no cara que estava oprimindo os egípcios, e aí ele foge para o deserto. Mas o contexto histórico que eu estou falando, não chega nem aos pés de tudo que existe mesmo. Eu estou dando simplesmente uma pincelada na história, né? E aí nós vemos aqui nesse período, onde Moisés ele já havia se casado, ele já estava no deserto aqui. Ele já tinha dado a pedrada lá no egípcio, então ele já estava aqui no deserto, já havia se casado. Então, quando ele estava ali, Deus agora resolveu chamá-lo. E Deus mais uma vez vai usar a cultura egípcia. Quando a gente vê aquela sarça ardente ali, pegando fogo, que Deus chamou Moisés, muitas vezes a gente quer espiritualizar a coisa, né? O fogo de não sei o quê, agora ele vai ver que é Deus e não sei o quê. Só que ali, por que Deus usou aquilo? Quando ele falou assim, tire as sandálias dos pés, que aqui onde você pisa é a terra santa. Mais uma vez a cultura egípcia. Quando os egípcios iam adorar alguma divindade, eles tinham como costume tirar as sandálias dos pés. Até então Moisés ele ainda não tinha tido nenhum contato com Deus. Nenhum contato com Deus diretamente. Até porque ele era mais egípcio do que hebreu. Ele nasceu de um povo hebreu dentro de uma nação egípcia. E ele viveu aquela cultura egípcia. Então ali naquela situação, quando Deus fala assim, tire as sandálias dos pés que aqui é a terra santa, ele estava usando a cultura egípcia e Moisés automaticamente soube que ele estava diante de uma divindade. Então ali naquele momento Deus se revelou para Moisés. Ali naquele momento Deus falou para Moisés o que ele queria. E aí, como eu falei que Moisés ele enfrentou desafios, no versículo 10, o Senhor vai falar assim, agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Imagina o cara que foi criado lá, conhecendo toda a tecnologia dos egípcios, que era, naquela época, era a mais pesada de todas. E agora ele teria que voltar naquele povo para fazer uma coisa que Deus está mandando. Imagina o que passou na cabeça de Moisés. Por isso que ele fica colocando dificuldades. Deus, não sei o que, eu não sei nem falar direito. Só que Deus, Ele é o mesmo Deus que dá também a capacitação. Ele vai mandar, assim como o Ronald falou aqui um dia, Deus seria injusto se Ele mandasse um de nós trocar essa lâmpada sem uma escada. E Deus, Ele não é injusto. Do mesmo jeito que quando Ele fala, sede santo porque eu sou santo, todo mandamento de Deus, há como fazer. Jesus, Ele veio como homem, Ele se esvaziou de si, Ele não usou nenhum poder de Deus, Ele se esvaziou, para quê? Para mostrar que é capaz de vivermos em santidade. É capaz a gente ter uma vida santa diante de Deus. Isso nos torna indesculpáveis diante de Deus. Indesculpáveis. E Deus, Ele deu esse desafio, mas Ele também vai prover. No capítulo 3, versículo 12, vai dizer, Deus respondeu, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. No capítulo 4 também, no versículo de número 11 e número 12, vai dizer, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Aqui,
Deus está falando para Moisés: rapaz, não tem dificuldade, eu só quero que você vá cumprir aquilo que eu estou mandando. Muitas vezes a gente coloca dificuldade no que Deus quer. Se Deus falou: ide por todo mundo, preguei o evangelho a todas as nações, talvez eu não vou para os Estados Unidos, mas aqui também faz parte de todo o mundo. Conselheiro Pena, a nossa família faz parte desse mundo que Deus quer que a gente evangelize. Algumas pessoas vão precisar de um preparo maior para fazer isso. Eu precisei de um preparo. Eu lembro que quando eu me converti, eu chegava na minha irmã: você precisa ir para a igreja, é uma coisa muito boa. Eu estava aquela coisa de novo convertido: vai, você precisa ir. Só que eu não sabia, não lia a Bíblia, o que eu falava. Só que ela tinha que ir experimentar aquilo que eu estava experimentando. Ela já estava achando que eu estava doido, mas eu estava doido por Jesus, graças a Deus. Então eu precisei de um preparo, e graças a Deus, Deus abriu essa porta do seminário, Deus me capacitando. Só que a gente não precisa ir para um seminário teológico para viver o chamado de Deus. Entenda uma coisa: o chamado de Deus é aquilo que Ele te chamou para fazer. E o propósito de Deus na vida de cada um é você glorificar Ele em tudo que você fizer, em tudo que eu fizer. Talvez você não vai glorificar Deus lá nos Estados Unidos, mas você pode glorificar na sua casa, em meio à sua família. Se você é esposa, glorifique sendo a melhor esposa possível. Se você é esposo, glorifique sendo o melhor esposo possível. Se você é filho, glorifique a Deus sendo o melhor filho possível. Jesus foi filho, Jesus foi adolescente, provavelmente passou por algumas dificuldades. Provavelmente quando criança Jesus tomou uma chinelada. Ele foi homem, ele foi uma criança. Então assim, mas ele não pecou, ele não errou, ele não desobedeceu os pais, ele não desobedeceu Maria, ele não desobedeceu José, porque a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe. E acima de tudo ele estava obedecendo a Deus. Em todo o tempo ele estava obedecendo a Deus. Então aqui Moisés, no decorrer da história, ele faz aquilo que Deus quer. Moisés, ele vai errar. Moisés, ele passa por algumas dificuldades. Deus mandou ele falar com a pedra, ele bateu na pedra. Muitas vezes a gente vai cometer alguns erros, mas isso não é motivo para parar, gente. Isso não é motivo. Porque se eu errar, se eu cair, eu vou levantar, eu vou sacudir a poeira, porque Jesus, ele já me libertou. Então eu não posso voltar para aquilo que ele me libertou. Aquilo dali era o meu passado. Eu não faço mais parte daquilo. Se eu errar, eu tenho um advogado fiel e justo que vai me tirar. Mas isso não é motivo para eu errar. É se eu errar. Não é porque ele vai me libertar, que ele me libertou, agora eu vou ali, vou pular de uma ponte que Deus vai me dar asas. Não vai não. Então a gente tem que viver com aquilo que a gente tem, com a racionalidade para Deus. Fazer o que Deus manda sem precisar sentir. Ah, Deus, o dia que o Senhor tocar no meu coração, eu já ouvi isso, eu já falei isso. O dia que Deus tocar no meu coração, eu vou para a igreja. Eu detestava crente, odiava mesmo chegava a dar raiva de crente. Deus, ele tem um senso de humor, né? Minha mãe saindo para a igreja, já vai encontrar de novo com esses pastor ladrão, que não sei o quê. E aí um dia minha mãe profetizou na minha vida sem saber. Falou: Mairo, um dia eu vou ver você saindo por aquela porta, falando que você vai para a igreja. Hoje está eu aqui, né? Como que Deus pegou as minhas palavras. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A minha experiência de vida pode ajudar cada um aqui. Pode ajudar quem é mais velho do que eu, quem é mais novo do que eu. Pode ajudar. Assim como a gente aprende com uma criança, a gente aprende observando as coisas. Então nós também podemos aprender com as experiências dos outros. Eu tive uma vida que não agradava a Deus, mas hoje, graças a Deus, eu vivo para Deus. E a palavra do Senhor diz, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E hoje nós que estamos aqui, estamos vivendo o novo de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Dentre algumas coisas que Moisés fez, eu quero citar algumas que Moisés libertou o povo. No capítulo 12 vai dizer isso. Ele abriu o Mar Vermelho. No capítulo 14 vai dizer isso. Ele, durante a história, ele guiou o povo.
ele suportou e intercedeu pelo povo, deu os mandamentos ao povo. No capítulo 20 vai dizer. Então Moisés, a partir do momento que Deus chamou ele, ele passou a viver intensamente para Deus. Imagine aquele povo murmurando o tempo todo. Moisés ia orar para Deus. Deus quis acabar com o povo. Moisés intercede pelo povo, pelo aquele povo que murmurava. Deus libertou. Gente, o Deus, imagina, Deus abriu o mar para o povo passar. E aí depois o povo chora querendo voltar para comer cebola no Egito. Imagina. Será que o Deus que abriu o mar, nossa, até dá vontade de voltar lá e dar um cascudo no povo, né? Mas muitas vezes nós somos esse povo ingrato. Muitas vezes nós não cremos nos milagres, nas promessas de Deus. O mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus hoje que está falando com vocês, que está falando comigo. É o mesmo Deus que manda a gente estar conectado na palavra, meditar no livro da lei de dia e de noite. É o mesmo Deus que manda a gente andar em santidade. É o mesmo Deus que manda a gente obedecer. Só que muitas vezes a gente quer voltar para o Egito. E não é o que Deus quer para nós. Nós temos que avançar no propósito de Deus. Deus quer que nós venhamos a avançar no propósito dele. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar: Moisés, ele tinha um verdadeiro relacionamento com Deus. Em Êxodo, no capítulo 33, Êxodo 33, versículo 12 em diante, vai dizer assim, ó: Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço vocês pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua continuando aqui, se a tua presença não for comigo, não vos faça sair deste lugar. Ali Deus iria estar com Moisés, mas não presente. Ele simplesmente iria capacitar Moisés. Mas Moisés falou: opa, se a tua presença não for comigo, eu não quero não. Se a tua presença não for comigo, eu não quero. Moisés, ele valorizava aquilo que era a presença de Deus com a vida dele. Ele sabia que sem a presença do Deus vivo, de nada adiantaria. E assim somos nós. Muitas vezes nós queremos fazer coisas sem a presença do Senhor, e de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. No versículo 18 vai dizer assim, ó: então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Olha como Moisés foi ousado em pedir para Deus. Deus não recusou, só não foi do jeito que Moisés queria, porque para privar a própria vida de Moisés. Mas esse pedido é de alguém que tem relacionamento com Deus. É de alguém que está vivendo o propósito e leva a sério aquilo que Deus fala. Muitas vezes a gente tem medo de pedir coisas para Deus. Deus, o que eu vou fazer? O que o Senhor quer de mim? A gente tem medo de perguntar, porque Deus, ele vai responder. E a gente não está disposto a fazer o que Deus quer. Relacionamento envolve abnegação. Relacionamento envolve abnegação. Por exemplo, quem é casado não pode mais viver como solteiro. Se abnegou daquela vida. E do mesmo jeito, viver para Deus, eu tenho que me abnegar dos padrões do mundo. O mundo, ele não pode andar junto com as trevas. A Bíblia fala que amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós precisamos ter um posicionamento. Deus, eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver para o Senhor. Deus, ele não quer a gente
metade. E nem 99%, porque 99% não é tudo. Se ainda tem 1% que eu preciso entregar, eu não entreguei nada para Deus. Ou é 100%, ou é nada. Ou eu estou vivendo 100% para Deus, o que Deus me pediu eu vou fazer, ou simplesmente eu estou sendo hipócrita naquilo que eu falo, de que, Deus é tudo para mim. O que Deus me mandar eu vou fazer. O que Deus me pedir eu vou fazer. Se a gente não estiver totalmente vivendo para Deus, a gente não vai fazer. Porque na hora de abnegar aquilo que a gente gosta, Joquebede, ela teve que abnegar do filho dela. Se abnegar do filho dela. Imagine você deixar o seu próprio filho. Só que quando a gente solta algumas coisas, se não for algo pecaminoso, Deus ele vai fazer muitas vezes que aquilo coopere nas nossas vidas para que o plano dele venha se tornar real através de nós. E se a gente não quiser, Deus vai usar quem queira, mas que vai se cumprir, vai se cumprir. Pode ter certeza de tudo isso. Então Moisés ele estava ali construindo um legado. Ele estava construindo o legado dele. Ele estava vivendo um legado. Ele não perdeu tempo em querer construir patrimônios, em querer construir, como que eu vou ser lembrado e tudo mais. Mas ele vivendo, ele já estava fazendo, já estava construindo. E mais uma coisa, você e eu, fazendo ou não fazendo algo, a gente já está construindo o nosso legado. Como que a gente vai ser conhecido? Como eu falei para vocês, quando eu decidi mudar de vida, entregar minha vida para Deus, se eu morresse naquele momento, eu iria ser lembrado como o quê? O pé de cana, o cachaceiro, o vagabundo. Eu odiava que me chamavam de vagabundo. E eu era vagabundo. Então assim, como que eu iria ser lembrado? Mas e depois? A coisa que eu mais quero ser lembrado é como homem de Deus. E eu acho que é o que nós devemos ser lembrados. Como alguém que levou o Evangelho, alguém que viveu o Evangelho, alguém que fez tudo por Deus. Nós temos que buscar esse tipo de lembrança, porque nisso a glória não vai ser para nós, vai ser para Deus. Porque imagine ser lembrado porque fez para Deus tudo aquilo que Deus pediu. Hoje a gente está falando de Moisés. Quer saber como que Moisés terminou? Em Deuteronômio, capítulo 33. Capítulo 34, perdão. A partir do versículo 10, vai dizer o seguinte, Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Olha como que Moisés é lembrado no fim da vida. Terminando aqui, já vai entrar em Josué, onde Deus já começa, desponte agora, meu servo Moisés é morto, e ele vai dar vai mandar agora o sucessor de Moisés. Mas olha como que Moisés terminou a vida dele. Lembra do começo, o versículo que eu falei? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Quando Moisés começou, ele começou na perseguição. Moisés passou por dificuldades. Moisés viveu longe da sua família. Moisés era escravo. Ele começou sendo escravo e ele terminou desse jeito. Mas ele não murmurou. Moisés ele viveu o propósito. Ele glorificou a Deus. Moisés ele viveu um tempo longe de Deus. Ele viveu numa cultura que adoravam deuses pagãos. E aí ele fugiu para o deserto. E no deserto Deus encontrou com Moisés. Muitas vezes vai ser assim conosco. Vai ser no deserto, vai ser na dificuldade que Deus quer falar conosco. Vai ser quando a gente estiver isolado de pessoas. Não que a gente tem que ficar isolado, mas tem momentos que a gente precisa da solitude. É a gente se afastar de pessoas para buscar somente Deus. Pessoas são muito importantes para a nossa vida. Relacionamento é de Deus para a nossa vida. Só para dar ênfase nisso,
Lá no começo, lá no jardim, era Deus e o homem. Era Deus e Adão, só os dois. E aí Deus fala assim, ó, não é bom que o homem viva só. Olha a ênfase que Deus dá para os relacionamentos. Não é bom que o homem viva só. Imagine, só ele e Deus, Deus que é tudo. Só que esse Deus que é tudo, ele também fala que pessoas são importantes. Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Isso vai fazer parte da gente construir o legado. Pessoas vão lembrar de nós. Alfred Nobel, como eu falei, ele ia ser lembrado como o anjo da morte, mas ele virou a chave. As pessoas iam lembrar dele como o anjo da morte. E hoje ele é lembrado como o homem que ajudou muito a ciência com aquilo que ele construiu durante a sua vida. Benjamin Carson, ele era muito burro na época de escola. Um cara que ele tinha muita dificuldade. Eu li o livro e assisti o filme dele. E quando eu assisto o filme dele, eu choro em determinado momento, porque foi assim comigo. Só vou contar um pouco da história para a gente entender melhor. Ele era um menino que ele tinha muita dificuldade e muita preguiça de estudar. Só que aí chegou um momento que a mãe dele foi trabalhar na casa de um professor, e ela viu uma estante de livros, e ela pergunta assim, o senhor já leu todos eles? Aí ele falou assim, quase todos. Na hora ali o Espírito Santo falou com ela, e ela viu, aquele homem chegou ali porque ele estudou. Então ela chegou em casa e falou para os dois filhos, a partir de hoje vocês vão escolher somente 3 programas de televisão, que eles ficavam pendurados na televisão, e vocês vão na biblioteca pública, e vão pegar 3 livros, e vocês vão ler, e vão me passar o resumo. Detalhe, ela não sabia ler, mas ela incentivou os filhos a estudar, a buscar pelo conhecimento. E aí eles iam na biblioteca e começaram a estudar, começaram a gostar, as notas dele automaticamente foi melhorando. E um ponto chave, uma vez ele estava voltando da biblioteca e achou uma pedra, uma rocha. E aí ele começou foi na biblioteca e pegou um livro sobre rochas, e aí começou a estudar sobre aquela rocha. E aí, né, o destino, a jesuicidência. Um dia ele chegou na sala e o professor perguntou para ele assim, perguntou para a sala, essa daqui é uma rocha tal, alguém sabe me dizer qual é essa rocha? Alguém sabe? Aí Benjamin ergueu a mão. Todo mundo olhou assim, Benjamin? Ele sabe. E aí ele foi dando as características. É uma rocha vulcânica. E ela é formada porque assim que a água desce, aí chove, parará, não sei o que, fala tudo aquilo lá da rocha. A sala toda fica boquiaberta. Nisso ele entendeu o potencial que é estudar, o potencial que é o conhecimento. Então quando eu assisto eu choro, por quê? Porque foi assim comigo. Deus me despertou com livros, me despertou com conhecimento. E hoje eu sou muito grato a Deus por isso. E eu prezo por isso. Eu prezo. O livro chega a ser uma tentação para eu comprar. Assim, eu tenho que segurar, senão eu vou querer comprar muitos livros. Então na vida de Benjamin, e sabe quem que ele é hoje? Ele é um neurocirurgião. Ele é especialista em cirurgia de gêmeos siameses, aqueles que nascem com a cabeça grudada. Ele ainda é vivo, ele é lá dos Estados Unidos. Só que começou um dia, precisou virar a chave. Imagina como que ele seria conhecido se ele não despertasse para o conhecimento. Mas graças a Deus ele despertou. E isso fez com que ele ajudasse ainda mais pessoas do que se ele fosse talvez um empresário, sem o conhecimento que hoje ele tem. Ele é um dos mais bem conceituados neurocirurgiões. É o legado que ele escolheu. É o legado que ele escreveu. Amém, igreja? Então, Moisés, ele começou nesse cenário. Escravidão. Moisés, ele foi treinado por um povo diferente. Mas a partir do momento que ele se entregou verdadeiramente para Deus. Verdadeiramente. Eu só vou, para a gente encerrar, eu gostaria de ler um trecho que estava num livro. Começa bem assim, Conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas.
recordes são quebrados, reputações desvanecem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. Ele sentiu-se orgulhoso quando seu troféu foi posto em um lugar de destaque na sala de troféus na faculdade. Anos mais tarde, alguém enviou-lhe o troféu pelo correio. Eles o haviam achado em uma lata de lixo quando a escola foi reformada. James disse: no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado na terra é um objetivo tacanho, ou seja, um objetivo pequeno. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Lembra da pergunta que eu fiz? Como viver um verdadeiro legado? Jesus veio ao mundo e nos deixou o verdadeiro legado a ser seguido. Mesmo que a gente não crie um legado, a gente vai estar deixando um legado para as pessoas. E o legado que nós devemos deixar é Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que há de vir, ele vai voltar e vai levar todos nós e todos aqueles que o aceitarem. Esse é o verdadeiro legado que nós devemos levar para as pessoas. É o legado que Moisés viveu, é o legado que José viveu, é o legado que vários homens da Bíblia viveu. É o legado de Deus, é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro legado que nós temos que viver. Amém, igreja? Eu gostaria de fazer uma oração. Se você sentiu que essa palavra tocou seu coração, se você quer viver o propósito de Deus, se você quer que Deus te dê clareza, que Deus ele acenda a chama no seu coração, talvez você pergunte para Deus: Deus, o que eu devo fazer para o Senhor? E Deus fala: viva o legado que eu já deixei. Viva o legado que eu já deixei. Eu gostaria de fazer uma oração, que se você tiver ousadia de se colocar de pé, vir aqui à frente, para estar orando por você. Se você quer que essa chama venha aumentar no seu coração, viver o legado de Deus, orar para que Deus coloque cada vez mais capacitação no seu coração. Eu sei, muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente não entende, muitas vezes nós não queremos até viver o que Deus tem para nós. Mas esse é o verdadeiro legado. Deus, Jesus Cristo, é o verdadeiro legado. É o que nós precisamos viver. Amém, igreja? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor deixou para nós um legado, Deus. Um legado para que nós venhamos viver. Nos ajude, nos dê intrepidez, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita para viver esse legado, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos olhar para aquela cruz e entender, ó Deus, que as dificuldades não podem nos parar. Assim como o Senhor fez com Moisés, o Senhor deu o chamado, mas o Senhor também capacitou ele para viver esse legado. Pai, no nome de Jesus, que um dia nós possamos ser lembrados porque impactamos o mundo para o Senhor. Que um dia nós venhamos lembrados, Deus, porque nós vivemos verdadeiramente o Evangelho, porque nós obedecemos ao Senhor, e que as pessoas possam ser influenciadas pelas nossas vidas, não porque nós somos quem temos um legado, mas porque nós temos o Senhor, Pai, que nos deixou um verdadeiro legado, Pai. Então, em nome de Jesus, eu oro para que os meus irmãos venham entender isso, Pai, e a partir de hoje venham ter um posicionamento com o Senhor, Pai. Venham ter um relacionamento cada vez maior com o Senhor. Em nome de Jesus, se há alguma barreira, se há alguma dificuldade, se há alguma coisa que está tentando derrubar, Deus, a tua igreja, nós oramos para que isso venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Deus, para que o seu legado, Deus, venha ser vivido por cada um de nós, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nos ajude a viver com intrepidez, Deus, com alegria, este legado, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.